Direito e Justiça em Foco presta justa homenagem a Paulo Régulos Neves Freire, educador, pedagogista, filósofo e patrono da educação brasileira. Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. A sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo um já previamente construído. Além disso, destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Segundo a pedagoga Eliane da Costa Bruini, Freire se preocupava com os textos, as palavras e as letras no contexto em que a percepção era experimentada pelo aluno. Este processo, denominado como o ato de ler, busca a percepção crítica, a interpretação e a reescrita do que é lido pelo indivíduo. Tal abordagem mostra que o que antes era tratado e realizado de forma autoritária, agora é concebido como ato de conhecimento. Caríssimo telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco apresenta para você um programa diferenciado. Nós vamos tratar de um assunto importante. Leitura é cultura, o mercado editorial nacional. E para isso convidamos um expert no assunto, um editor, Cláudio Pereira Freire. Quem é Cláudio Pereira Freire? É formado em Filosofia e História, pós-graduado em Gestão de Negócios, professor da Rede Estadual do Ensino Médio nas disciplinas de Filosofia, Letras, Geografia e História. Tem experiência em administração de recursos humanos, vendas, divulgação, marketing fiscal, produção, comunicação corporativa e todas as atividades de rotina interna e externa para funcionamentos de uma empresa. Vivência de 41 anos em empresas do ramo editorial no país. E pedimos também a presença deste nobre e culto delegado de polícia, doutor Marco Antônio Ascul. E você vai perceber no decorrer do nosso programa o porquê desta importância. Como vai? Tudo bem. É um prazer enorme estar em seu programa e poder falar sobre o mercado editorial, falar sobre a editora Letras Jurídicas e Letras do Pensamento, e poder dividir um pouco desse conhecimento, não só aqui no programa, mas com os seus telespectadores. O prazer é todo nosso. Eu, inclusive, já anunciei a presença desse nobre e culto doutor Ascul, não é? Para engrandecer também a minha participação no programa. A sua eu tenho certeza que será elevadíssima, mas para engrandecer a minha presença aqui. Tudo bem, doutor Ascul? Que maravilha retornar em ver Vossa Excelência. E nesse programa inédito sobre os segredos editorial. Exatamente. Que maravilha. Exatamente. Realmente vai ser muito providencial. Muito obrigado. Muito bem. Parece que o meu querido amigo Ascul tem algo a falar a respeito de um livro também, não é? Eu vou lhe dar esta oportunidade no decorrer do programa, tá bem? Então agora vamos saber dele, do Cláudio, não é? Como se firma a experiência durante todo esse tempo. Tá bom, Cláudio? Okay. Vou fazer uma pergunta já para você. Como você decidiu entrar no mercado editorial brasileiro? Bom, na verdade, as pessoas elas não decidem, né, se vai entrar ou se está dentro ou se está fora. Acontece. Acontece, exatamente. A minha vida sempre foi pautada no mercado editorial,
Eu comecei em 1972, na Livraria Técnico-Científica, ali na Rua Conde de Sarzedas. E desde lá, a gente vem trabalhando, vem desenvolvendo um trabalho na área do livro, principalmente do livro, e para o engrandecimento da cultura do país, porque a leitura é fundamental para a vida. E a gente colocou isso como meta. E depois de muitos anos já no mercado, passando por editoras grandes, né, como a Edgar Blücher, que foi a minha primeira escola, depois a Saraiva, a Revista dos Tribunais, a editora Ática, eu tive o prazer de poder abrir um negócio próprio, e que hoje é a Letra Voar Jurídica. com as próprias asas. Exatamente, que é a Letras Jurídicas e a Letras do Pensamento. Sem dúvidas, foi aí que as coisas realmente começaram a se tornar mais claras, né, e mais interessantes, né, nesse mundo do editorial. Este pequeno prelúdio, vamos dizer, é significativo porque o telespectador necessita conhecer exatamente quem é você. Exato. Eu já conheço há muito tempo, mas o telespectador precisa conhecer um pouco mais, exatamente, porque você é um ícone na cultura brasileira, inclusive no mercado editorial nacional. Mas eu já vou adiante. Quais são os requisitos para se editar um livro? Vamos entrar diretamente na questão. Exatamente. A editora, hoje, ela depois de alguns anos, já no seu trabalho de publicação, ela adota alguns requisitos. Nós temos hoje um conselho editorial formado, inclusive, por o Dr. Marco Antônio Oscuro, que está aqui na nossa presença, que além de conselheiro, é nosso autor também da casa. E nós temos alguns quesitos, né, vamos dizer assim, que exigimos, né, do autor. Eu acho que currículo é muito importante. Eu acho que o autor, quando vai escrever, ele precisa se preocupar muito com o currículo dele. Sim. Ele precisa ter um bom currículo. Ele precisa também abordar muito bem o material que ele vai publicar, porque isso também ajuda a editora a fazer uma sondagem breve no mercado para tomar um posicionamento a respeito da sua publicação. Muito bem. Isso é fundamental. Eu, inclusive, bom, eu vou falar da minha posição posteriormente. Como é o processo de edição de um livro, então? Conte-nos do começo ao fim, a edição. Hoje, a editora ela tem um critério de publicação. Nós temos dois tipos de publicação. A publicação por conta e risco da editora, que é um investimento próprio, e o investimento feito pelo autor. Nos dois casos, nós temos assim, prazos, né? E temos todo um procedimento, um roteiro, vou chamar de um roteiro de trabalho que é passado para esse autor, para que ele acompanhe passo a passo com a editora todo esse trabalho de produção do livro. Uhum. Porque a partir do momento que você inicia esse trabalho, nós iniciamos com a revisão. A revisão Sim. é o ponto principal do livro. Hoje, os nossos leitores, os nossos consumidores, eles estão mais exigentes. Ou seja, as pessoas acham que não, mas a cada dia que passa, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes para comprar um determinado produto. É uma roupa, é um sapato e principalmente um livro. Certo, claro. Ele vai ler e vai obter dali uma fonte, né, de experiência, de conhecimento que vai apontar para alguma coisa melhor para a vida dele. Então, essa revisão é feita. Feita essa revisão, nós fazemos a diagramação, que é determinar o formato do livro, se é 14 por 21, se é 16 por 23, enfim, formato de bolso ou qualquer outro formato que seja. Feito isso, nós passamos para a capa, é feita a capa do livro. Normalmente fazemos 2 modelos, apresentamos para o autor, aprová-los e passando a capa. Pronto, essa parte editorial, que nós chamamos de parte editorial do livro, né, que é a primeira fase de produção do livro, nós vamos partir para a produção gráfica. Sim. Então, decidimos tudo, está tudo certo, aí sim, produção gráfica, aí o livro acaba nascendo, né? Vamos usar esse termo, que é o mais apropriado, né? Nasce o livro, né? e é legal porque a expectativa do autor, né? É como se fosse um filho, né, que ele estivesse recebendo. Claro, claro. E para a editora é mais uma vez uma tentativa de lançar um produto que possa realmente corresponder com o mercado, né, e fazer sucesso. Esse é o nosso
objetivo, inclusive nessa fase toda de produção do livro. Muito bem, mas eu queria que você, então, informasse o telespectador sobre o início, ou seja, você vai à caça, entre aspas, do autor de um tema, não é? Ou o autor desse tema o procura para que você edite o livro? Então, nesse aspecto, a editora utiliza várias estratégias. Não fazemos um trabalho de massa, porque eu acredito que não é necessário fazer isso. Nós temos muitos profissionais, não só advogados, promotores, desembargadores, juízes, enfim, existe um mercado enorme para ser explorado. E para nossa felicidade, nós temos recebido muita referência pelo trabalho que nós temos feito no mercado, nós somos indicados. Tenho feito, sim, alguns movimentos, né, no sentido de fazer de trazer autores para a editora, mas não no sentido de expor a editora. Nós nunca se expomos totalmente no mercado. Certo. Sempre um trabalho assim modesto, discreto, mas atraindo, né, de forma no boca a boca muita gente. A editora veio basicamente desse boca a boca. Hoje ela está muito bem assim posicionada. Somos conhecidos basicamente em toda parte do país, né? Muito bem. Tá, ok? Vamos colocar a seguinte imagem. Uma vez você acertando o alvo, ou seja, escolhendo o autor escolhe a sua editora. Há possibilidade, por exemplo, de você fazer uma triagem sobre o tema, sobre o contexto, ou melhor, sobre o conteúdo desse tema, uma triagem se você vai ou não editar o livro? Sim. Normalmente, quando a editora investe no produto, nós temos um conselho editorial que hoje está lá à nossa disposição para avaliar, juntamente com o editor, que sou eu, se há realmente espaço no mercado para esse assunto, para esse tema. Claro. Então, muitas vezes, para nossa felicidade, e isso eu vou falar aqui, nunca recusamos trabalho algum, entendeu? Nunca, que maravilha, que bom. Então, bom, você tem uma pleiade de escolha de autores à sua mercê considerável, não é? Talvez hoje, até pelo número de trabalhos já publicados, mas usamos, né, por filosofia, né, também, se tiver que editar, já dá logo um sim. Se não tiver que editar também, vamos dar um sim também. Olha, não dá. E vamos em frente. Cada um procura os seus interesses. Mas né? Aproveitando esse tema que nós estamos tratando agora, o autor, ele aborrece muito vocês? Olha, tem autor que realmente dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, muito exigente, mas eu acho que tudo isso é para o bem comum da edição do livro. Muitas vezes o autor também chega um pouco perdido na editora, achando que já escreveu o livro, e muitas vezes a gente acaba dando várias sugestões, sim, eu ia fazer essa pergunta. Vocês porque, na verdade, ele chega de uma forma na editora tentando, né, já dizer assim, não, meu livro está pronto, não precisa mexer, não precisa fazer mais nada, só colocar na gráfica, rodar e vender. E não é por aí, né? Então exige realmente um trabalho de análise que a gente faz, de avaliação, para poder, juntamente com o autor, e sempre juntamente com o autor, para que haja uma coerência mútua de ambos, para chegar a um resultado final positivo para todos. Né? Cada um no seu campo de ação. Exatamente. Né? Porque eu, por exemplo, sou autor de alguns livros e eu não tenho a habilidade profissional, na verdade, doutor Ascu, que você tem, Cláudia. É por isso que você é um excelente editor, porque você sabe o momento exato de proceder nessa sua função. Sua função é essa, não é? Exatamente. É editar o livro. E o autor não tem essa qualidade, não é? Por mais que ele queira, não tem essa qualidade. Então ele tem que se curvar diante da sua sabedoria. E depois tem um detalhe importante. A formação do autor, muitas vezes, ele não desenvolveu na escola esse lado da publicação. E aí, o que vai acontecer? Ele vai entregar um original, muitas vezes, precário. E nós acabamos acertando isso para ele. E muitas vezes essa fase, como ela é um pouco demorada, muitas vezes o autor fala, poxa, está demorando muito, mas tudo isso é para realmente deixar o material redondo.
É claro, Tá, é óbvio. que é o nosso objetivo, né? Muitas vezes ele sofre um pouco, a gente também sofre porque é cobrado, mas no final acaba todo mundo saindo feliz. Esse que é Muito bem. importante. Eu queria fazer uma pergunta a você, muito importante, eu acho que o telespectador também gostaria que eu fizesse essa pergunta. O povo brasileiro se dedica muito à leitura? Olha, eu poderia dizer que esse é um assunto muito delicado para se tratar e me entristece muito, porque o povo brasileiro não lê, né? Não se dedica à leitura? Não se dedica à leitura. E isso tem provocado uma série de ações, não só da editora, do governo, enfim, daquelas pessoas que estão no meio, né, editorial, tentando encontrar uma solução de como incentivar o povo brasileiro a ler. É muito difícil e creio que ainda não é esse momento. Creio que ainda não é esse momento. Mas eu acredito muito, e esse é um dos meus objetivos, né? É procurar sempre estimular a leitura. Eu sempre brinco que nas minhas aulas, quando estou lá no magistério, eu tenho um texto muito legal do Paulo Freire, que você citou, o ato e a importância de ler. Eu acho que a gente tem que criar esse hábito no povo brasileiro. É muito importante. Eu estou lendo recentemente um autor também, muito conhecido, Olavo de Carvalho, e ele diz que nós não estamos criando pessoas inteligentes no Brasil. Por quê? Porque elas não leiam. Mas quer dizer, então, que não há por parte do governo um incentivo? Não, o governo incentiva sim, mas eu acho que o povo brasileiro é que não está ligado nessa questão de ler. O governo tem programas de sala de leitura, biblioteca escolar, as prefeituras fazem todos os esforços, entendeu? No sentido de fazer com que o aluno aprenda a ler, que ele desenvolva a leitura, mas é muito complicado. Mas, Cláudio, eu vou fazer... Porque, até interrompendo, veja, hoje a mídia, né, o sistema, a tecnologia trouxe um novo tipo de leitura. Isso também incomodou muito o mercado editorial. É verdade. Bom, mas eu queria que você, então, me respondesse se os livros do Brasil costumam ter um custo alto. Se levarmos em conta o valor do salário mínimo, eu queria que você, então, apreciasse essa reflexão da produção, no sentido de informar o telespectador a respeito deste particular. E aí nós vamos chegar a uma conclusão. Será que o custo do livro influencia nas vendas? Então, eu vou contar aqui um trecho da minha vida. Eu, quando estava na Saraiva, eu trabalhei durante 15 anos na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul como gerente regional. E isso foi lá para os idos de 1982, 83, e nós tivemos lá a visita do então presidente da República, o general Figueiredo. E naquele momento havia uma agitação muito grande com relação ao problema do programa do livro didático brasileiro. Sim. E havia questões sobre o livro a serem perguntadas para ele, e até na ocasião foi perguntada, e perguntaram para ele. E eu estava presente, eu participei desse momento, que para mim foi histórico, inclusive. Ele foi perguntado a ele, o que o senhor acha do preço do livro no Brasil? Ele falou, olha, o preço do livro no Brasil é barato. Porque antigamente, na época de estudante, eu tinha que importar os livros. Era muito mais caro. É verdade. Era muito mais caro. E hoje nós já temos as gráficas, nós já temos uma série de coisas. O livro vai ficar mais barato. Eu acho que o livro, ele tem essa característica de ficar mais barato. Nós temos a tecnologia, através do digital, que também tem a obrigação de tornar o acesso aos conteúdos, aos livros, mais barato. Precisamos fazer um esforço muito grande com o governo, com as editoras grandes, né, que são as grandes editoras, né, no sentido de baratear o livro. Eu acho que tem que... Eu estava saindo agora da editora para vir para cá, estava atendendo lá um representante de uma grande empresa de brinquedos. E eu falei para ele assim, o livro existe um pouco de idealismo e um pouco de comércio. Sim. Tá? Se você não se basear nisso, você não vai fazer nenhum e nem outro. Sim, claro. Tá? Então, eu acho assim,
para que a pessoa possa ter acesso ao livro, eu acho que o livro já está barato. Eu acho que ele está barato, sim. Mas eu acho que ainda o povo brasileiro ganha pouco. Essa é uma outra verdade que também que não cabe a mim aqui. Eu estou indo pelo geral, né? Que é uma visão geral de mercado. Nós temos visto que a venda do livro tem crescido. Tivemos agora a última Bienal do Livro, que houve um crescimento de venda, inclusive. Agora, estão sendo feitas várias ações, né? A própria Biblioteca Nacional, o próprio governo federal, enfim, todas as entidades ligadas ao livro, como a Câmara Brasileira, o Sindicato Nacional dos Editores, ao qual eu sou filiado, lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, tem feito várias ações para tentar sensibilizar e mobilizar, né, o povo brasileiro no sentido da leitura e tornar essa leitura mais acessível economicamente. Então quer dizer que não é o custo alto do livro que interrompe, vamos dizer assim, ou coarta a vontade do povo brasileiro ler um livro. Eu acho que, na verdade, isso vai um pouco da índole, né, do próprio brasileiro, de não gostar de ler. Eu acho que Muito um pouco bem. é por aí, tá? O que o doutor Ascul acha desta problemática aqui colocada? Eu quero dizer a você... Antes de encerrarmos, Claro. o primeiro bloco, então eu gostaria de ouvir a sua Eu quero fazer palavra por um minuto. um preâmbulo, Excelência. Por um minuto. Pois não, é um preâmbulo. Quem não conhece o Cláudio Freire não é do ramo. Muito bem. Cláudio Freire não é só um ícone, mas representa a história editorial do nosso tempo Que bom. contemporâneo. Porque naquela época, digo, nos idos dos anos 70, 80, era muito difícil você entrar nesse mercado e, na realidade, eram eles que ditavam quem iria ou não para o mercado. Muitas vezes, nós conhecíamos ídolos que nós considerávamos monstros do campo jurídico, editorial, que na realidade era sagrados, né? era um produto de marketing feito pelas editoras. Muito Eles bem. não eram nada disso. Muito bem colocado. Eu cito o exemplo da época, que eu fui batendo de porta em porta para poder, na época, editar um livro que era Crueldade contra os Animais, como defender a natureza dentro da lei e da ordem, e eu era visto como um ET, porque o animal era considerado um objeto, considerado danos, não tinha hoje esse status e tutela jurídica de âmbito constitucional, que é o Programa de Muito Defesa bem. do Consumidor. Muito bem. Então, eu posso aqui testemunhar, Excelência, que nós estamos aqui com uma pessoa de um valor que o telespectador tem que saber, ele com essa simplicidade, mas é de um valor muito grande ao desenvolvimento da cultura e do progresso, não digo só do Brasil, mas de um mundo globalizado. Muito bem. Cláudio Freire. Muito bem. Obrigado Eu pelas agora palavras. vou pedir permissão aos meus queridos convidados para chamar um pequeno intervalo. Mas antes de chamar o intervalo, eu vou fazer uma pergunta que o Cláudio vai responder no segundo bloco, tá bom, Cláudio? Ok. Segundo Paulo Freire, olha aí, não é seu parente, é? Não. Então, o educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho. Então, eu pergunto a você o que você acha dessa reflexão que você vai responder no segundo bloco, tá bem? Você aguarde que logo, logo retornaremos.